motivo de alegria, está conhecendo mais um povo que residirá na eternidade, logo após a volta iminente do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor desta igreja. Muito obrigado pelo convite, é uma honra para mim. Que o Senhor continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério, esta igreja que está sob os seus cuidados. Quero louvar a Deus, pois a sua bondade é muito grande para conosco, por nos conceder estes momentos, de alegria, de estar compartilhando a palavra de Deus com os amados irmãos. Eu externo minha gratidão ao Senhor por me permitir estar com vocês, e é uma alegria muito grande para mim. Gênesis, capítulo de número 15, glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. Culto concernente a curas e libertações, e é dentro deste contexto que eu quero estar aqui verbalizando com os irmãos a poderosa palavra de Deus. Gênesis, capítulo de número 15. A partir do versículo de número 1, se você encontrou, diga amém. Amém. Depois destas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, a tua recompensa será infinitamente grande. E Abraão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? E Abraão disse: Eis que não me deste semente, e eis que é nascido na minha casa, é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será teu herdeiro, mas o que sairá de tuas próprias entranhas será teu herdeiro. E ele trouxe para fora e disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se tu for capaz de contá-las. E ele disse: Assim será a tua semente. Versículo 6, e eu encerro a leitura. E ele creu no Senhor, e ele lhe atribuiu isso por justiça. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele creu, e isso foi imputado ou atribuído por justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar pela permissão da igreja. Deus, ele faz um acordo com Abraão na terra de Ur dos Caldeus. Deus faz uma promessa para Abraão, e Abraão sai juntamente com o seu pai, chega em uma terra, ali o seu irmão falece, no capítulo 11 do livro de Gênesis, e o nome da terra é o mesmo nome do seu irmão, Arã. E devido a isso, o seu pai ficou apegado àquela terra, porque a terra é o nome do filho que falecera. Devido a isso, no capítulo 12, Deus vem e fala com Abraão, dizendo para que ele saia da sua terra, da sua parentela e da casa dos seus pais, e ir para uma terra que Deus havia de mostrar. Dentro deste contexto, Deus fala com Abraão na terra de Ur dos Caldeus. Eles vão até Arã, ali o seu irmão falece, o seu pai não tem forças mais para caminhar. Deus reforça a promessa a Abraão e ele continua. Bendito seja o nome do Senhor. O capítulo de número 12, Deus disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do teu pai. Há três verdades, a princípio, da primeira vez que Deus fala com Abraão: sai da tua terra.
Quando o contexto bíblico trata de terra, terra é simbolismo de herança. Louvado seja Deus. Aleluia. Terra é simbolismo de herança. Quando uma jovem iria se casar, o noivo teria que dar ao pai da noiva uma herança, ou naquele tempo usava-se uma pronúncia por nome dote. E devido a isso, na entrega do dote, era a segurança que ele era um homem capaz de sustentar a filha daquele homem que ele ia se casar. Então, terra é simbolismo de herança. Terra é simbolismo de segurança. É bem financeiro que assegura o futuro. E Deus chegou a Abraão e disse a ele: saia da tua herança. A segunda verdade que Deus fala a Abraão é: sai da tua parentela. Parentela é simbolismo de refúgio. Se você olhar para Ruth, você verá que ela se casará com o parente remidor, para que ele a sustente. Louvado seja o nome do Senhor. Ruth e a sua sogra. Louvado seja Deus. Parentela significa refúgio. Então, Deus estava dizendo para Abraão: deixe a tua herança e deixe o teu refúgio. A terceira verdade é que Deus fala para Abraão: sai da casa do teu pai. Sair da casa do pai quer dizer deixar a identidade, deixar a assinatura, deixar a identidade que ele tinha do seu pai. Do seu pai terá. E aqui é difícil para Abraão, porque tudo o que Abraão tem é as três coisas que Deus pediu a ele. Deus pediu a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai. Porque Deus vai pedir a Abraão um pedido tão pesado assim? A verdade é: sai da sua terra, sai da sua herança. Eu serei a tua herança. Aleluia. Eu serei Aleluia. a tua recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Sai da sua parentela, mas eles são meu refúgio. Eu sou o teu refúgio e o teu socorro, bem presente na hora da sua angústia. Eu vou substituir tudo o que você tem, Abraão. Louvado seja Deus. Sai da casa do teu pai. Você não será conhecido como o filho de Terá. Você será conhecido como Abraão, o amigo de Deus. Você terá uma nova identidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí que Deus agora deixa de chamar Abraão para Abraão. É Deus dizendo a Abraão: eu agora sou o teu pai, porque você deixou o teu por minha causa. Louvado seja Deus. Então Deus substitui as três coisas que Deus pede para Abraão renunciar. Deus agora será de Abraão aquele que será o seu refúgio, aquele que será, louvado seja Deus, o seu pai. E Deus será para Abraão, louvado seja Deus, a herança. Louvado seja Deus. E por que Deus faz esta aliança com Abraão? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem anda com Deus sempre andará ganhando. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, pastor? Porque o compromisso dos dois é uma só. Abraão, enquanto você viver, você vai falar de mim, que eu sou aquele que te chamou. Louvado seja Deus.
enquanto você viver, você fala de mim. E enquanto eu viver, eu falo de você. Louvado seja Deus. Por isso que Abraão morreu, mas o nome permanece, porque quem mantém o nome dele é o Todo-Poderoso. Na medida em que Deus pede 3 renúncias a Abraão, Deus dá a Abraão 7 promessas. Abraão, louvado seja o nome do Senhor, eu farei de ti, primeiro, grande nação. Segundo, te abençoarei. Farei o teu nome grande. 3. Tu serás uma bênção. 4. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aleluia. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Louvado seja Deus. Abraão, eu peço para você 3 renúncias e te dou 7 em recompensa. Louvado seja Deus. Eu te dou 7 em recompensa de cada vez que você disponibilizar, louvado seja Deus, em renunciar para viver o que eu tenho te chamado para viver. Porém, este é o contexto da história de Abraão para início de uma trajetória que Abraão terá com Deus. Só que quando nós chegamos no capítulo número 15, o texto vai comentar sobre um pacto que Deus faz com Abraão. Louvado seja Deus. Que depois dessas coisas, Deus veio a Abraão em uma visão dizendo: não temas, eu sou o teu escudo e a tua recompensa será infinitamente grande. Louvado seja Deus. Será infinitamente grande. Infinitamente é uma coisa que não tem fim. Por isso que Jesus disse que a promessa dele para aqueles que subirão para a eternidade serão dignos de se assentar na mesa de Abraão, Isaque e Jacó, porque o nome permanece. Louvado seja Deus. É um pacto que Deus fez com Abraão. E Abraão disse para Deus: o Senhor não me deu nenhuma semente, e eis que é nascido na minha casa é meu herdeiro, Eliezer. Ele é nascido aqui, então toda a minha herança será dele. E Deus agora começa a demonstrar para Abraão o que ele tem projetado para Abraão. E é isso que eu quero aplicar na sua vida esta noite. O Senhor chegou a Abraão, louvado seja Deus, e disse a Abraão: sai para fora da sua tenda. Louvado seja o nome do Senhor. Sai para fora da sua tenda. Versículo 5. Sai para fora da sua tenda. Porque Deus pede para Abraão sair de fora da tenda? Porque tenda fala de limite. Tenda fala de parede. Tenda fala de lugar que você está impossibilitado de atravessar. Por que Deus está falando para Abraão: sai fora da tenda? Porque era Deus dizendo para Abraão: você está limitado ao que eu estou querendo lhe mostrar. Louvado seja Deus. Você está limitado ao que eu estou querendo te revelar. Então saia para fora dos teus limites que eu vou lhe mostrar o meu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero falar nesta noite no coração de alguém que está aqui. Louvado seja Deus. Que está nos ouvindo esta noite. Você está limitado nas visões humanas. E visões humanas, elas são limitadas. Visões humanas sempre vai demonstrar para você que você é incapaz, que você não pode ir, que você não pode chegar. Mas o Deus que te chamou te tira para fora da tenda para mostrar que o plano dele é muito mais além do que uma tenda que te cerca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saia para fora desta tenda, Abraão. Saia desses limites, louvado seja Deus. E rompa os limites que está estabelecido para você, que eu vou mostrar para ti o que eu ainda quero realizar. Louvado seja Deus. E toda vez que você olhar na promessa de Deus e olhar na família que você veio, a cidade que você nasceu, na sua conta bancária, na sua estrutura teológica, se você olhar para a sua própria estrutura, você estará dizendo: eu não posso ir
porque a tenda me limita. Porém, Deus não conta com a sua conta bancária, com o seu nível teológico, com a cidade que você mora, com o bairro da onde você veio. Deus está dizendo, enquanto você está se limitando dentro de uma tenda, eu tenho um céu aberto pelo lado de fora, que não pode impedir o teu crescimento. Eu quero profetizar nesta noite, de início para a vida de alguém, e Deus está falando esta noite com alguém aqui: saia fora dos teus limites, porque eu tenho muito mais para acrescentar sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Saiu Abraão da sua tenda, e Deus disse a ele: olhe para o céu e conte as estrelas. Aleluia. Olha para o céu e conte as estrelas, se tu podes. Porque Deus sabia que ele não podia. Então, por que Deus disse a Abraão para contar uma coisa que era impossibilitada? Por mais que às vezes a gente tem mania de talvez querer até pensar que pode. Você começa 1, 2, 3, de repente está nos 50, volta, não, parece que ela não contei, porque é impossível aos nossos olhos. A gente não consegue contar. Louvado seja Deus. Por que Deus disse para Abraão para ele fazer uma coisa que ele não podia fazer? Era Deus dizendo para Abraão: Abraão, sabe por que eu estou dizendo para você contar as estrelas, mesmo eu sabendo que você não pode contar? É porque eu quero que você entenda que o que você não pode, eu posso. O que você não pode, eu posso. Por quê? Porque o salmista disse que ele todas as noites chama as estrelas uma por uma pelo nome. Aleluia. É Deus dizendo para alguém nesta noite: o que você não pode, eu posso. O que você não pode, eu posso. O que o médico falou que não pode, eu digo, eu posso. O que a justiça falou não pode, eu digo, eu posso. O que as suas necessidades dizem para você não pode, eu digo, eu posso. É Deus dizendo para alguém nesta noite o que tinha dito a Abraão: não olha para os seus limites, porque tudo o que você não pode, eu posso por você. Eu sou tudo o que você puder e querer fazer, porque eu sou aquele que pode todas as coisas, Abraão. O que você não pode, eu posso fazer por você. O que você não pode, Ele pode. E Deus está dizendo para alguém nesta noite: tudo que você imaginar que você não puder fazer, conte comigo, porque eu sou aquele que pode fazer tudo por você. A segunda verdade é que chega no período da tarde, o sol cai. Se o sol cai, então quer dizer que Deus estava falando com Abraão durante o dia. E Deus estava pedindo a Abraão: conta as estrelas. Ora, há um problema aqui para se entender. Porque ao longo do dia, o brilho do sol ofusca a estrela. E de dia ninguém conta. Então é lógico que Abraão não conseguiria contar à noite, quanto menos de dia. Porém, me entenda: a estrela durante o dia está no mesmo lugar, sim ou não? Sim. A gente só não enxerga de dia por causa do sol. Se a estrela está lá, por que Abraão não poderia contar? Porque ele é incapacitado. Essa é a primeira verdade. O ser humano é limitado, há coisas que ele não consegue fazer. A segunda verdade é que, se a estrela está lá e Deus estava dizendo a Abraão: conta as estrelas, é porque Abraão não estava vendo, porque estava de dia. Conta as estrelas se tu pode, porque assim será a tua descendência. Sabe o que é isso? É Deus dizendo a Abraão: você não está vendo o que eu estou vendo por você. É Deus dizendo para Abraão e Deus dizendo para alguém nesta noite: o que você não pode enxergar está diante dos meus olhos. O que você não pode ver, eu estou enxergando por você. Pastor, eu não estou vendo o meu milagre. Deus está dizendo: mas eu estou vendo. Por que, pastor, eu não posso ver? Porque Deus não te chamou para ver, Deus te chamou para crer. Por que Abraão não via? Por isso que foi imputado por justiça. Porque ele não viu, mas creu. Aleluia. E Deus não nos chamou para ver,
Deus nos chamou para crer. Não é para andar por vista, é para andar por fé. É você olhar e dizer: eu não estou vendo, mas estou acreditando. Está lá, está lá, está lá, está lá, está lá, está lá. A Bíblia diz que Moisés saiu do Egito vendo o invisível. O que é isso? É as pessoas olhando e dizendo: Moisés, cadê a terra? Ah lá, mas eu não estou vendo. Ah lá é a terra, eu não estou vendo. Eu estou vendo. Mas eu não estou vendo, eu estou vendo. Como você está vendo o que a gente não está vendo? Porque eu não estou vendo por vista, eu estou vendo por fé. É Deus dizendo para você nesta noite: não olhe pelos teus olhos aquilo que eu estou projetando para você, porque os teus olhos são limitados a promessas que eu tenho feito. Olhe pela fé e você enxergará o que eu tenho projetado para a tua vida. Não olhe pelos olhos da vista, olhe pelos olhos da fé. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto Abraão não conseguia enxergar as estrelas, mas ela estava lá. Aleluia. Era Deus dizendo a Abraão, e é Deus dizendo para você nesta noite: você não está vendo, mas está diante dos teus olhos o que eu estou realizando por você. Só tu não está enxergando porque você está olhando por vista. Mas use a tua fé hoje e enxergue o que eu estou fazendo. Você vivenciar neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Deus fiel, agora faz promessa a Abraão. Louvado seja Deus. Este pacto que é as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Louvado seja o nome do Senhor. E logo após que Abraão, louvado seja Deus, ouve esta promessa, Abraão agora conversando com a tua esposa Sara. Bendito seja o nome do Senhor. Sara tem em casa uma serva egípcia cujo nome era Agar. Louvado seja Deus. Cujo nome era Agar. Cujo nome era Agar. E quem ela era? Ela era egípcia, dada a Abraão por presente quando Abraão tinha descido ali na terra do Egito. Ele recebe Agar como um presente. E a lei na Mesopotâmia antiga ou no Oriente existia uma regra como por nome regra de Hammurabi. Esta lei no Oriente Médio, ela dizia o seguinte: que se a esposa não gerasse filhos por ser estéreis, ela poderia e tinha o direito de pedir para o marido se deitar com a serva para gerar filhos, e a serva doa esta criança para sua senhora. Isso era lei no Oriente Médio e na Mesopotâmia antiga. E Sara sabe disso. Sabendo ela disso, ela agora vai pedir a Abraão: deita-te com a minha serva Agar e gera filhos, assim nós teremos filhos por ela. Mas o que Deus tinha dito a Abraão? Das tuas entranhas eu te darei uma poderosa nação. Escute, redobre sua atenção e não perca isso por nada. Toda vez que você coloca a sua obra na obra de Deus, a obra de Deus é paralisada. Porque a obra de Deus não consegue caminhar com a obra humana. Porque a obra de Deus ela é levada no espiritual. E a obra humana não. O que Agar vai fazer? Vai gerar um filho por nome Ismael, que será dado a Sara. Porém, qual é o problema aqui? O problema aqui é que agora Sara e Abraão fazem um acordo para colocar a sua própria obra na obra de Deus. É por isso que existem coisas que não desenvolvem. Porque toda vez que eu coloco a minha obra na obra de Deus, eu estou dizendo: a sua obra, Senhor, é insuficiente. Eu tenho uma obra melhor do que a tua. Então, escute este conselho
que eu vou te dar esta noite. Tudo o que você for fazer, independente do que seja, seja aconselhado pela pessoa do Espírito Santo. Nunca deixe que a tua obra assuma no lugar da obra de Deus, porque não vai dar certo. O que ele vai fazer? Vai gerar com H uma criança por nome Ismael. Esta criança cresce. Agora Deus vai e cumpre esta promessa. Sara agora vai gerar Isaac. Isaac, ainda criança, e Ismael, filho de H, ambos brincando pelo lado de fora da tenda. E o texto diz que Sara viu que Ismael estava zombando com Isaac. A palavra zombar aqui no texto original é brincar. O que Sara viu? Sara viu eles brincando. Ou seja, em comum acordo. E este é o problema de algumas pessoas. Louvado seja Deus, que aqui nesta igreja não tem. Mas existem pessoas que não concordam com a amizade de uma pessoa com a outra. Ela olhou e disse assim: eu não quero que os dois andem juntos. Manda Agar embora. Porque eu não quero que este menino pegue a mesma herança do meu filho Isaac. O que é isso? Ela viu que os dois dariam certo e disse: eu não quero nenhum dos dois junto um com o outro. Existem pessoas que, infelizmente, perdão pela palavra chula, hoje é culto de cura e libertação. E uma libertação necessária é para os nossos dias, não uma libertação talvez demoníaca de alguém necessariamente que precisa ser liberto, mas a verdade é que a maior libertação de todas é quando nós nos libertamos de nós mesmos. É como Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Tem pessoas que, infelizmente, não conseguem ser libertas e não se agrada da aliança e de amizade de pessoas. É o que estava acontecendo na tenda de Abraão. E Sara não concordou com a amizade de Ismael e a amizade de Isaac. E ela chegou e disse: manda embora. E qual é o problema aqui? O problema de mandar Agar embora é que ela é serva. E há anos que Agar está aqui com Abraão. Há anos que ela está com Abraão. Há anos, pastor? Exatamente, há anos. Há anos que Agar está como serva na casa de Abraão. Há anos quando? 25 anos. 25 anos como serva. 25 anos limpando. 25 anos cuidando. 25 anos organizando. 25 anos fazendo pão. 25 anos fazendo almoço. 25 anos lavando roupa no rio. 25 anos servindo como serva na casa de Abraão. Abraão chega até ela e diz: Agar, é o seguinte, você precisa agora deixar a tenda. Eu estou te despedindo. Eu não posso mais ter os teus serviços. Infelizmente, pode ir embora. Qual é a recompensa de Agar? O texto diz que Abraão dá a ela um odre de óleo, um odre de água e um bocado de pão. Sabe o que é isso? Recompensa humana sempre você receberá com ingratidão. Porque o homem não pode fazer o que Deus pode fazer por você. Aleluia! 25 anos servindo a casa de Abraão. E qual foi quando ela recebeu o assento da dívida do ano trabalhado? Um pote de água e um pão na mão.
25 anos, um pote de água e um pão na mão. Pega o deserto e vai embora. Depois de 25 anos servindo, o que o homem pode dar e recompensar é água e pão. Agar está desesperada. Agar está desesperada. Por quê? Porque ela está indo no deserto, e este deserto é o deserto de Beceba. Este deserto de Beceba é o deserto que se encontra com o deserto do Negueb. É a mesma terra, a primeira parte da terra, quando Abraão saiu dos caldeus, chegou nessa terra, que é a terra de Canaã, é a terra que emenda com o Negueb. Este deserto, ele faz 50 graus o sol. 50 graus, você sente a caloria de 50 graus na sombra. E Agar tem uma criança, um odre na mão com água e um bocado de pão. E um deserto que na sombra faz 50 graus. Você imagina Agar sem a tenda neste sol, com um pão na mão e com um odre de água. A recompensa de 25 anos trabalhado é o que o homem pode dar, porque o homem nunca reconhecerá o que você faz na tenda da casa de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. 25 anos trabalhado, e o pagamento é este. Agar está aqui agora com este odre de água e com este pão na mão, no meio do deserto, segurando Ismael. Olha e imagine comigo esta cena. Imagine comigo esta cena. Deixa eu te dizer uma coisa. Se tem uma coisa que não atrapalhava a vista de Agar, era o suor. Por quê? Porque o sol não deixa você suar. Os 50 graus impede que você soa. Quando você começa a suar, ele seca. De tão escaldante que é o deserto de Beceba. E é aqui que Agar se encontra. Só que ela tem uma coisa. O que Agar tem? Agar tem uma semente, uma promessa. Porque Deus disse a Abraão: pode despedir Agar, porque deste menino eu farei dele uma nação poderosa. Aleluia, Deus. Está Agar com uma promessa. Porém, quando ela chega no meio do deserto, a água acaba. E a pior coisa que tem é quando a água acaba no deserto. O texto diz que ela pega a criança, deixa a criança. Por que ela deixa? Porque ela não quer ver a criança morrer. E o que ela tem? Uma promessa. Então por que ela está deixando a criança lá, se a criança é a promessa? Porque ela prefere, na sua fraqueza, deixar a promessa do que ver a promessa morrer com ela. Aleluia! Ela afasta da promessa, mas não fica com a promessa para a promessa morrer com ela. E existem pessoas que, devido ao deserto que atravessa, preferem afastar do propósito do que sucumbir com o propósito. Jesus. Ela está deixando Ismael porque ela não quer ver Ismael morrer. E por que ele vai morrer e ela também? Porque o odre de água acabou. 5 litros de água foi a recompensa de 25 anos de trabalho na casa de Abraão. E quando ela se afasta chorando e olhando para a criança, Deus brada no deserto e diz: Agar, louvado seja o nome do Senhor. Agar, Agar, não se afaste, aleluia, deste menino, louvado seja Deus. Por que Agar está se afastando? Porque ela não quer ver a criança morrer. Por que Agar está se distanciando? Porque ela não quer ver a promessa morrer. Mas olha o que Deus diz a Agar. Agar, Agar. Quem está chorando? Quem está chorando é Agar, por causa da criança. Porque ela está vendo que sem água a criança vai morrer de sede. E ela se afastando, Deus brada
e ecoa a sua voz falando com Agar, dizendo: Agar, Agar, não se afaste, porque eu ouvi o choro. Seu? Não, da criança. É, Jesus, aleluia. Deus ouviu o seu choro, Agar? Não, da criança. Por quê? Porque a promessa fala mais alto do que o seu sofrimento. Aleluia. Tem pessoas que lutam, tem pessoas que choram, tem pessoas que sofrem pela promessa que Deus deu. E é isso que Deus estava olhando. Não especificamente Agar, mas a promessa que Deus tinha feito àquela criança. Deus estava olhando na promessa que ele tinha feito. Aleluia, louvado seja Deus. Por que Agar está chorando? Por que Agar está se afastando? Porque ela não quer ver a criança morrer. Mas por que Deus agora fala para Agar voltar até onde a criança estava? Porque não é Agar que mantém vida, louvado seja Deus, a Ismael, mas é Ismael que vai manter a vida de Agar. Deixa eu dizer uma coisa: existem coisas, existem promessas, existem coisas que Deus te falou, que você só está de pé porque você está vivenciando o que Deus falou. Tem pessoas que só permanecem pela promessa, tem pessoas que só permanecem pelo ministério, tem pessoas que só permanecem pela chamada. Existem pessoas que só vivem por causa do propósito que Deus já tinha estabelecido. Pessoas que se afastam do plano de Deus acabam se perdendo. É Deus dizendo: volta e pega o plano que eu coloquei nas tuas mãos, porque este plano te sustentará. Ele será o alvo para você viver algo extraordinário. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pega este Israel no colo agora, Agar. Louvado seja Deus. E Agar olhou, o texto diz, e viu uma fonte. Ué, viu uma fonte? Exato. Por que ela viu uma fonte? Ela tinha o que nas mãos? Pão e tinha um odre de água, de 25 anos trabalhado. A água acabou, porque o que o homem dá, termina. Só que quando a água terminou, que ela voltou e pegou a criança, o texto diz: e Agar viu um poço de água. Por que ela viu o poço de água agora? Ele não existia lá? Existia. A aflição de afastar do propósito não deixa eu ver a fonte. Glória a Deus, é verdade. A aflição de que eu passo, o deserto que eu atravesso, a aflição é tamanha que a fonte de água está ali, mas eu não enxergo. Então toda vez que eu afasto do propósito, eu não consigo enxergar o que Deus tem colocado ao meu lado. Então volta correndo e pega nas mãos o plano que Deus já tinha estabelecido para a tua vida, e você verá fontes de águas nascendo no meio do deserto. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a primeira verdade do deserto de Agar. E o segundo, pastor? O segundo é que o homem recompensou Agar com um odre de água. E Deus, pastor, olha para Agar e diz: Agar, quantos litros de água cabem nessa fonte? Sabe o que é isso? É Deus dizendo: o homem te dá uma quantidade que acaba, mas essa fonte aí, enquanto existir mundo, vai sair água desta fonte. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para você: o homem te dá coisas hoje que acaba amanhã, mas as minhas são eternas. Aleluia, louvado seja Deus. O homem de um trabalho de 25 anos te deu um odre de água, mas por você disponibilizar em gerar, aleluia, uma semente do meu amigo Abraão, louvado seja Deus, eu vou dar a você como recompensa uma fonte que você nunca precisará mais de odre de água no deserto. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus era com o menino, Ismael cresceu,
e se tornou um caçador valente. Aleluia. É Deus dizendo, alguém está olhando para promessas e propósitos e dizendo, vai morrer neste deserto. Mas Deus olhando e dizendo, Agar, não se preocupe, o que eu tenho colocado nas tuas mãos será grande, aleluia, será forte, aleluia, será poderoso, porque enquanto Sara olhava e pensava, coitada de Agar, vai morrer no deserto com a criança, mal sabia Sara que Ismael era a nação poderosa que nasceria no Oriente, aleluia. É Deus dizendo para alguém nesta noite, quando você voltar para o plano que eu coloquei, você vai ver as fontes das águas se abrirem, aleluia. Você vai ver eu indo naquela casa, você vai ver eu entrando naquela causa. Fontes de água serão abertas, porque o que acaba hoje eu tenho para sempre amanhã para te dar. Então volta para o propósito, se liberte dessa vaidade e obedeça a voz daquele que te chamou e pegue de volta o que ele tem colocado nas suas mãos para você viver algo que ele tem projetado para a tua vida. Aleluia! Glória, aleluia! E viu de longe uma fonte. Tu és fiel, Jesus. E aqui eu quero encerrar orando com você nesta noite, dizendo ao teu coração, bendito seja o nome do Senhor, que quando você se distancia do propósito, você não consegue enxergar nada em sua volta, você não consegue ver nada em sua volta, mas toda vez que você pega o plano de Deus nas mãos, para cuidar o que Ele te colocou e te confiou, você verá fontes de águas abertas em meio ao deserto. Independente de quem questionará ou não, quem cuidará de você na trajetória é aquele que te chamou, é aquele que te escolheu, é aquele que disse para ti, eu tenho algo para gerar em você, bendito seja o nome do Senhor. Então eu quero encerrar nesta noite com a benção do pastor, te convidando para você ficar sobre os teus pés. Se nós pudéssemos nesta noite ainda ouvir mais um louvor, porque eu quero nesta noite orar juntamente com a igreja, porque eu quero profetizar para a vida de alguém, que quando você voltar e pegar o plano que Deus tem colocado nas tuas mãos, você verá as fontes das águas se abrirem. Desertos não são ambientes que vão te abater, não. Desertos são ambientes que você viverá o que você não viveu. Louvado seja o nome do Senhor. Quem era Agar? A serva. Quem era Agar? A egípcia. Quem era Agar? A escrava. Quem era Agar? A que recebeu a recompensa do trabalho de 25 anos com o odre das mãos de Abraão. Mas quem é Agar agora? A mãe de Ismael. Quem é Agar agora? A que tem uma fonte projetada pelo próprio Deus no meio do deserto. É Deus dizendo para você nessa noite, eu tenho cuidado de ti. Eu tenho cuidado de ti. Eu tenho cuidado de ti. Então volta para o plano e você verá eu realizando o que eu tinha te falado. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está te convidando para você voltar ao propósito, voltar ao plano. Volte no ambiente que você deixou aquela promessa deitada. Pega ela de volta e enxergue fontes e fontes e fontes com águas inesgotáveis para você saciar. Eu tenho algo para você viver. O Deus que faz milagre já está neste lugar. Feche os teus olhos. Vai fazer o impossível. Espírito de Deus. Se você acreditar, só depende da fé. Poderoso Ele é. Ele cura a enfermidade. Aleluia. Ressuscita até os mortos.
proteger. Seja qual for o problema, Ele é o teu amigo para te valer. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder para todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele vai Ele é Deus. Ele decide fazer. Não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder para todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Receba hoje o conforto do Senhor. Deus, aleluia. Vamos adorar Receba conforto do Deus. Receba alívio na alma. Eu estou cuidando de todas as coisas. Só fique no meu propósito. Só fique no meu plano. E você verá realizando. Adoração, proclamemos de coração. Aleluia. É Deus dizendo para você nesta noite: eu vou cuidar de cada detalhe. Receba alívio na alma. Receba alívio no teu coração. Receba cura interior. O homem não te recompensou pelo que você fez, mas eu sou o Senhor que tem recompensa para ti. Eu tenho recompensa para ti. Eu tenho recompensa para ti. Permaneça. Não se afaste, não abandone. Segure essa promessa e você verá realizando o que eu tenho falado na tua alma. Seja qual for o problema, Ele é o teu amigo para te valer. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder para todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu Ele tem querer. alívio para ti. Ele Ele tem alívio para ti. Ele tem alívio para ti. Ele tem alívio para ti. Permaneça no propósito. Permaneça no meu plano. Eu vou cuidar de cada detalhe. Eu vou cuidar da tua casa. Eu vou cuidar da tua vida. Eu vou cuidar da tua família. Eu vou cuidar da tua parentela. Independente da distância ou a localidade que eles estão de você. Eu estou cuidando dos meus. Vamos exaltar este Deus. Aleluia. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração. Vamos adorar este Deus. Vamos exaltar este Deus. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de coração. Proclamemos de coração. Talvez a tua oração esses dias. Talvez a tua oração esses dias foi olhar para você mesmo e dizer: o que adiantou?
Do que adiantou eu fazer, do que adiantou eu acreditar, do que adiantou eu acreditar em tudo que Deus me falou. Olha o meu fim, olha onde eu fui parar. No deserto, sem água, com uma promessa que está morrendo. Quem sabe você está olhando em volta de ti e pensando: agora acabou, é o meu fim, não há mais esperança para mim. Talvez você veio neste culto hoje pensando: é só mais um culto de cura e libertação. Mas só Deus sabe de fato o que se passa na tua alma nesta noite. Talvez o teu sorriso é somente para que ninguém perceba como profunda tristeza a tua alma está. Mas eu quero te dizer nesta noite: tem alguém que tem olhado por você estes dias, tem alguém que tem visitado você estes dias, tem alguém que tem andado dentro do teu coração estes dias, e ele te trouxe mais esta noite para te dizer: não é como mais um culto, não é só mais uma noite, não é só mais uma cura e libertação, não é só mais uma palavra, não é só mais um culto, não. Hoje eu vim decidir o que eu tenho feito por você, aleluia, porque você acreditou, porque você confiou, porque você deixou muita coisa para acreditar no que eu tinha te falado. E talvez você hoje olhe e diz: o que foi a minha recompensa? Foi só esse odre de água e este bocado de pão. Mas o Todo-Poderoso te trouxe aqui nesta noite para te dizer: só por causa que você decidiu gerar algo que eu tenho deixado para você confiar e zelar, olha o que eu estou colocando diante dos teus olhos: fontes de águas intermináveis. Só porque você acreditou, eu te trouxe hoje neste culto para decidir o que eu vou fazer. O que eu vou fazer é recompensar você pelo que você acreditou na minha palavra. Hoje é noite de alívio e você sairá com o coração transbordante, porque hoje o Todo-Poderoso clama e grita no teu coração dizendo: hoje eu estou entrando em causas impossíveis para te dizer: não olhe nada do que o homem fez por você. O homem talvez pode ter prejudicado ti em várias áreas da tua vida, mas eu sou a tua justiça, que pega a tua causa hoje e coloco em julgamento para te dizer: hoje é noite de recompensa, porque você acreditou em uma palavra que eu disse a você. Talvez há muitos anos atrás você carrega isso na tua alma: há tantos anos eu acreditei, há tantos anos eu confiei, há tantos anos eu carreguei isso, e até hoje nada acontece. Será que isso é verdade? Será que aquilo é de Deus? Olha o que ele te diz hoje na tua alma: independente do tempo que passar, pois Abraão também esperou 25 anos para ver Isaac nascer. É Deus dizendo: o teu tempo não limita o meu, aleluia. O teu momento não limita o meu, louvado seja o nome do Senhor. As circunstâncias não limitam o meu. No deserto, que é ambiente de morte e de sede, eu tenho fonte preparada para você saciar a tua alma hoje neste lugar. Deus está bradando no coração de alguém dizendo: olha a recompensa que eu tenho colocado, olha essa fonte que tem jorrado, olha o que eu venho feito por você. Isso é imputado para a justiça, porque você creu, no que eu tinha te falado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E você recebe esta palavra, pois Deus tem falado e vai cumprir.